mas Ele busca que nós nos rindamos diante dEle. Amém? Que nós possamos nos humilhar diante da sua presença. Ela trouxe o mais precioso que ela tinha. Era esse vaso de alabastro. O que você trouxe nessa manhã para o Senhor? Que a nossa adoração, o nosso coração, a nossa devoção nessa manhã seja totalmente entregue a Ele. Amém? Que nós possamos adorar o Senhor nessa manhã com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Ele está aqui. Amém? Vamos então, quero convidar vocês a fecharem seus olhos. Elevem suas mãos ao céu. Comece a orar ao Senhor aí no seu lugar. Comece a agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito nessa semana, pelas bênçãos, pelos livramentos. Comece a agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua fidelidade, que tem sido com você, com a sua casa. Aleluia, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, com o coração, Pai, totalmente, Senhor, rendido à Tua presença, Senhor. Queremos, ó Pai, nos entregar a Ti por inteiro, por completo, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, que nessa manhã, Senhor, o Teu nome seja glorificado, Senhor. O Teu nome seja exaltado, Senhor. Oh, Espírito Santo, Senhor, se move neste lugar, oh Pai. Tenha liberdade neste lugar, oh Pai, para se mover, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Trazendo cura, Senhor. Trazendo renovo, Senhor. Trazendo, Senhor, um novo tempo, Senhor, nossas vidas, Senhor, Pai. Para que nós possamos a cada dia mais, Senhor, nos aprofundar em Ti, Te conhecer a cada dia mais, Senhor. Que nós possamos ser íntegros contigo, que nós possamos ser dedicados contigo, que nós possamos, Senhor, nos entregar, Senhor, por inteiro e por completo, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti, Senhor Jesus. Nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Nos humilhamos diante da Tua presença, Senhor, ó Pai. Nos quebrantamos diante de Ti, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, recebe a nossa adoração, Senhor. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, a nossa adoração, o nosso coração, Pai. Nos rendemos diante de Ti nessa manhã, oh Pai. É o que nós oramos e Te pedimos, oh Pai. Esteja no nosso meio, Pai, derramando a Tua graça, Senhor, Teu favor, oh Pai, o Teu amor, oh Pai, no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, e eu Te agradeço, meu Pai. Aleluia. Amém. Aleluia. Pronto para adorar, igreja? Amém. Olha, vira pro irmão do seu lado, fala para ele assim, ó, vamos louvar a Deus com tudo que nós temos hoje. Ó, nós vamos começar esse louvor de hoje cantando Que ruja o leão. Quem é o leão? Quem é o rei da selva? Quem é o nosso Senhor? É o leão. E quando Ele fala é diferente. Quando a voz do Senhor ecoa dentro de nós é diferente. Você crê nisso? Então eu quero te encorajar essa manhã, para nós começar com muita força, alegria, pedindo que Deus possa abrir os céus, porque depende de nós. Sabia disso? Aquilo que Deus tem para fazer hoje depende de nós, depende de você. Qual é o tamanho da sua fome? Qual é o tamanho da sua sede? Aleluia. Então com alegria, vamos louvar o nome do Senhor. Oh Jesus, abra os céus, Pai, nesse momento. Tu estás sobre um trono, Pai, o Senhor está com seus olhos, Pai, direcionado a nós agora. Sobre um trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Diga, igreja, que hoje o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que hoje o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre um trono
justiça. Diga eternamente, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações. E amor, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça. Peça pra ele. Diante do rei nós estamos. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diante de ti estamos e te entregamos para o nosso coração. Que ruja o leão, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. Diga, igreja. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da que ruja o leão, que a terra estremeça diante da de Jesus. Que ruja o leão. Nós vamos declarar agora que se abrem os céus nesse lugar. Que venha abrir o céu, Senhor Jesus. Que teu Espírito venha se derramar sobre nós, como ele já está, Senhor, mas que ele venha manifestar. Diga, igreja, que se abra o céu, que o teu reino vem no nosso Deus. Que se abra o céu, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Diga, que os céus fechados se abram, que o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, venha mover sobre nós. A nossa fé, a nossa esperança estão em Deus.
que os céus fechados se abram, que o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus está em ti, Jesus. Tu és nossa esperança. Manifeste o seu Espírito, Senhor Jesus. Enche a tua igreja, enche esse lugar com a tua santidade, com a tua glória. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui. Aleluia. Eu creio, Senhor, que o Senhor já está aqui. Às vezes nós achamos que nós precisamos de chamar a presença do Espírito Santo, mas ela já habita dentro de nós. Aleluia. Eu quero dizer isso mais uma vez. O Espírito Santo, Ele está dentro de nós. A única coisa que a gente precisa de fazer é exercitar a nossa fé. That's it. Quem está entendendo? É tudo que nós precisamos de fazer, é exercitar a nossa fé e declarar as coisas que às vezes nós não vemos, mas que nós sabemos. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós cremos naquilo que o Senhor vai fazer, Jesus, hoje. Eu sirvo Deus. Eu sirvo um Deus que nunca falhou. Eu sirvo um Deus que não falhará. Não é filho do homem para se arrepender. Se ele falou, acontecerá. Ainda que eu não vejo assim, se ele prometeu, ele cumprirá. Que passei. Mas as suas palavras, elas não passarão. Ele é o nosso refúgio. Diga comigo. Refúgio, socorro bem presente. Tu és suficiente. Debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, e a rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Tu és nosso descanso, Senhor, nosso refúgio. Se apegue a Ele hoje, essa manhã, e diga comigo. Eu sirvo um Deus que nunca falhou. Eu sirvo um Deus que não falhará. Não é filho do homem para se arrepender. Se ele falou, acontecerá. Ainda que eu não vejo cita, se ele prometeu, ele cumprirá. Que passei, mas suas palavras permanecerá. Refúgio, socorro bem presente. Tu és suficiente. Debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio,
ti descanso. Encontramos em ti, Jesus, algo que não se acha em qualquer lugar, mas só na tua presença. Só na tua presença. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade, tudo ele fez, o impossível fez por nós. Diga pra ele: ele ouviu minha voz, tudo ele fez, o impossível fez por nós. Ainda eu não vejo cita, se ele prometeu, ele cumprirá. Quem crê nisso, declare que passei toda a terra e os céus, mas tuas palavras, a tua palavra não passará. Refúgio, socorro bem presente, é suficiente. Debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, que a rocha inabalável, um Deus indestrutível. Tu vive para sempre, tu vive para sempre. Oh Jesus Espírito, nós queremos te honrar, Senhor, hoje, dizendo, Pai, que a nossa casa, ela estará fundamentada na rocha. Tu és a nossa rocha, Jesus. Tirei alguns minutos para você declarar o seu amor por Ele e dizer assim que você confia no Senhor. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós faremos, Pai, qualquer coisa para que o Teu Espírito, Pai, permaneça aceso dentro de nós. Por isso, Pai, que quando o tempo ruim vier, Pai, Tu és o nosso refúgio. Quando situações se levantarem, Senhor, Tu és o nosso socorro. Não há ninguém mais que nós possamos correr que tenha poder e autoridade para nos abençoar, para nos guardar. Por isso que a palavra diz que debaixo das suas asas é o nosso esconderijo. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Tu és nosso socorro presente, socorro presente. Vamos dizer isso mais uma vez. Refúgio, socorro bem presente, Tu és suficiente. Debaixo de Tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável, Tu és Deus imutável, encontro em Ti descanso. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer Teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra Teu braço forte, ó grande.
geração os teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Fala, igreja. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do seu altar, diante do seu altar, até que o Senhor venha. Vamos, igreja, nós não iremos parar, Senhor, até que o teu Espírito esteja queimando, queimando. Vou gastar os meus dias aos seus pés, meus dias aos seus pés. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, queremos ter mais sede, mais sede, mais sede. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou amar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, vou gastar a minha vida até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, vou gastar a minha vida diante do seu altar, diante do seu altar. Tua presença é o nosso lugar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Diga pra Ele, até que Ele venha. Até a sua segunda vinda, Jesus, nós estaremos aqui, te buscando, te desejando, diante do seu altar, diante do seu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu Não vou descansar.
até que o Senhor venha. Vou gastar a minha vida diante do seu altar. Diante do seu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, não vou descansar, não. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do seu altar, diante do seu altar. Aleluia. Dê uma salva de palmas. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida Me ofertou. o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem aqui foi perdoado? Quem aqui foi perdoado? Adore ao seu Jesus hoje, com tudo que você tem, e diga para Ele: eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse Que era sem pecado e não me condenou. no lugar da morte e vida me ofertou? O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou.
fomos perdoados pelo teu sangue, Jesus, que foi derramado ali naquela cruz. É por isso, Pai, que tu és o nosso tesouro. É por isso que nós não te trocamos por mais nada. Porque mesmo, Pai, em tudo que o Senhor fez, o Senhor permaneceu fiel até o fim. Diga assim comigo: eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma busca. Diga pra ele agora: é o que faltava em mim, Jesus, era a tua presença. Eu não te troco. Diga pro Senhor hoje, com todo o seu coração: já não tem vazio, Jesus. Hoje a tua presença me transformou. Todo vazio que havia aqui, hoje é sua morada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida, Me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? no lugar da morte Vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Foi transformada. Foi transformada pelo teu perdão. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Aleluia, Jesus. Agradeça a Jesus hoje pelo sangue que te torna branco, branco como a neve. Obrigado, Jesus, porque mesmo quando nós não somos fiel, o Senhor permaneceu fiel até o fim por nós. O Senhor entregou tudo por nós, Senhor. E por isso, Pai, nós te damos graça. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Receba, Pai, o nosso louvor, Pai, receba a nossa adoração. Dê uma salva de palmas para Cristo. Dê uma salva de palmas para Ele, por aquilo que Ele fez na cruz de um Calvário, por aquilo que Ele fez e aquilo que Ele continua fazendo. Você só está aqui hoje por causa dEle. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. todo vazio que havia em mim, Hoje é sua morada. Minha alma
nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Aleluia. Glória a Deus. Ele merece ou não merece a sua adoração hoje? Amém. Aleluia. Ele quer mais uma, hein, gente? Ele quer mais uma. Eu tô esperando aqui o Renan porque eu preciso de um tempo para ir no banheiro, preparar. Alô, alô, bom dia, galera. Galera não, irmãos abençoados. Mania de falar galera. Vocês são a minha galera, meus irmãos. Amém. Gente, a conversa é descontraída, mas o assunto é sério, né? Aliás, o dízimo é um assunto muito mais sério do que a gente pensa. Ele não é a lei, como o Antigo Testamento traz, não faz parte, ele era a lei, não faz parte, né? Nós não vivemos debaixo da lei, mas, inclusive, Glebers, joga para mim, fazendo um favor, Mateus 23, 23. Porque tem algo que a gente, às vezes, interpreta errado. Ou, às vezes, a gente lê e passa despercebido, né? A gente sempre tem que ler a Bíblia levando em consideração o contexto. A gente não pega um verso isolado e interpreta ele isoladamente. Isso é muito perigoso. Tem muita gente que faz isso. Mateus 23, 23, ele tem um contexto que Jesus está falando com fariseus que viviam embaixo da lei ainda. Mateus 23, 23, Glebão, fazendo um favor. Que é quando a gente começa a ver o que é o dízimo no Novo Testamento. Aí ele fala assim, ó: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Para quem não sabe, essa parte que ele fala, dízimo da hortelã, do endro e do cominho, são os temperos, o que eles plantavam e colhiam, né? Tudo aquilo que eles arrecadavam, né? Só que era assim, detalhe, né? Eram coisas que Jesus fala assim, ok, muito legal, vocês dão um dízimo até das coisas mais pequenas, menores, né? Só que vocês esquecem da parte mais importante, que é além do dízimo, é como se fosse, porque ele fala, é uma hipocrisia. É como se eu chegasse aqui e falasse assim, poxa, olha só como eu sou top, eu dou dízimo. Mas aí, assim que vocês me veem aí, fora aqui, talvez do púlpito, fora da igreja, eu falo mal dos outros, eu minto, eu roubo até às vezes. E aí, poxa, isso é uma hipocrisia. Primeiro porque eu não sou nenhum cara, né? Só porque eu dou dízimo. A Bíblia fala, na verdade, ao contrário, né? Que aquilo que você faz, que se você faz só o básico, você é inútil. Você só faz o básico. Então, assim, o fato de você dar o dízimo não faz você melhor ou pior. A questão aqui é, como é que está o seu coração? Você entendeu o evangelho? Você entendeu o que é o dízimo? O dízimo, o que quer dizer o dízimo? É simplesmente 10%, a 10ª parte.
Ah, então eu tenho que dar 10%? Não. Você tem que dar o que está no seu coração. Gleber, prepara fazendo um favor, 2 Coríntios 9:7. É a chave para mim do versículo, galera. Meus irmãos, eu não vou falar mais galera. Por quê? O dízimo, gente, não é você simplesmente pegar um dinheiro e dar para a igreja. É aí que a gente não entende. O dízimo é você ser generoso. Jesus está falando aqui de você simplesmente pegar aquilo que você recebe, aquilo que você é abençoado, aquilo que Deus colocou na sua vida, e você multiplicar, e você confiar, e você falar assim, ó, a prioridade da minha vida não é o que está no meu bolso. Pode colocar para mim, Kleber, por favor. Vocês estão distraídos? Eu vou terminar já. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É simplesmente entender esse versículo. É você dar. Como é que está o seu coração? Meu coração está preso no meu bolso, Renan. Eu não consigo dar. Não dá. A minha prioridade é eu tomar conta do meu dinheiro e não confiar em Deus. Eu confio o resto, mas o dinheiro não. Não dá. Confia no que você dá. Se está dando certo para você? Infelizmente, Deus fala que aquele que confia em si mesmo, em outras palavras, Deus vai puxar seu tapete. Porque nosso coração é corruptível. Nosso coração, nossa emoção, hoje está boa, amanhã está ruim. Aí a gente faz um investimento errado, perde alguma coisa, e aí você vai correr para Deus. Ah, mas por quê? Porque hoje eu estou triste, mas ontem eu estava feliz, eu não confio em Deus mais, irmão. Cuidado, cuidado, cuidado. Não confie nos seus próprios caminhos, confie em Deus. Se hoje você fala assim, ok, não, eu vou confiar o meu dinheiro, o que eu produzo, o que eu faço, o que eu trabalho nas mãos de Deus. Então, Deus é o meu Senhor. Se Ele fala que eu tenho que confiar em Ele, que eu tenho que dar, como é que está seu coração, faça essa oração hoje. A Bíblia fala muito sobre princípios. Seja fiel ao princípio. Amém? Ora comigo. Senhor, às vezes é difícil, Senhor, mas a gente clama pela sua misericórdia. A gente pede para você, Senhor, um coração novo, Senhor, que provém de Ti, que provém da sua vontade, que provém, Senhor, do seu trono, Senhor, para a gente conseguir, Senhor, nos livrar de nós mesmos, Senhor, e confiar 100% em Ti, Senhor, na nossa vida, em todas as áreas, inclusive a financeira, Senhor, que é muito difícil, Senhor. O mundo prega ao contrário, Senhor, mas, Senhor, vem ser o Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus, vem ser, Senhor, a fonte, Senhor. A fonte daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente confia, Senhor. E o porquê, Senhor, que a gente faz, Senhor. Coloca, Senhor, esse princípio, Senhor, da sua palavra no nosso coração, Senhor. E abre a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, multiplica, Senhor, essa quantia, Senhor, que o Senhor coloca no nosso coração, Senhor, para a gente poder dizimar, Senhor. E, Senhor, que o Senhor possa multiplicar, Senhor. E sarar, Senhor, essas áreas, Senhor, da nossa vida que às vezes nos afasta de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus has got your back when the battle starts to scream out loud and fear tries to take its place. Lift your voice and speak God's truth. Let His word break every chain. We don't bow down to the darkness. We don't fear the night. We stand firm in God's authority and speak His truth with power and might. So I
tá achando que era só a pastora que tinha o direito de ter a foto aí, que veio pro culto das mulheres? A paz do Senhor, meus amados. Como é que vocês estão hoje? Eu acredito que Deus, Ele tem uma palavra poderosa para falar para nós hoje, que vai realmente nos alinhar, especialmente em relação a aquilo que nós temos vivido nesses tempos de hoje, que nós, se você ligar as notícias, elas não são muito boas. Eu não sei se vocês acompanham o jornal, mas houve um atentado, né, contra a vida do presidente dos Estados Unidos, ainda agora. E são coisas que já acontecem realmente desde a antiguidade, mas eu acredito que a igreja está realmente no princípio das dores. Se nós formos observar o que a palavra do Senhor diz a respeito das coisas que iriam acontecer nos dias de hoje, nós podemos realmente entender claramente que nós estamos vivendo os princípios das dores. E uma coisa que é muito importante nos dias de hoje, porque o fato é que o Evangelho ele já alcançou os 4 cantos da terra. E essa é a realidade. Hoje as pessoas no Instagram, nas redes sociais, é muito claro, é muito óbvio que as pessoas já ouviram falar de Jesus por palavras, não é verdade? Então hoje o tema, o que eu quero falar é o que está escrito aqui, ó. Ações que falam mais alto do que palavras. E o que isso significa? Que a melhor pregação, a pregação mais profunda que nós podemos pregar nos dias de hoje é a nossa vida. É a maneira como que nós vivemos a nossa vida. Então eu queria pedir que colocasse na tela aí, eu iria citar, mas eu quero que vocês leiam também. Mateus 24, eu vou começar ali no versículo 4, eu acredito. E aí depois eu vou pular para o versículo 36. Vamos aqui então. Irmãos, eu tenho que abrir a Bíblia, eu gosto de abrir a Bíblia. Deixa eu abrir aqui para... Amém. Mateus, não, estou em Lucas. Aleluia. Vamos lá então. Então aqui Jesus ele responde: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Senhor Jesus, nós colocamos essa palavra em suas mãos, Deus. Meu Deus, e o nosso clamor como igreja, Pai, nos dias de hoje é que o Senhor possa, Senhor, manter a tua igreja centrada na verdade, Deus. Como a tua palavra, como nós acabamos de ler, Senhor, quantos têm vindo, Pai, em seu nome, quantos falsos profetas, Pai, têm se levantado, meu Deus, pregando prosperidade. Quantos falsos profetas, Senhor, têm se levantado, meu Deus, centrando, Pai, o nosso coração nas coisas da terra, sendo que nós precisamos e necessitamos, meu Deus, estar centrado nas coisas do reino, Jesus. Porque aí o Senhor acrescenta tudo aquilo que nós precisamos, e pela tua graça, muitas das vezes, muito mais do que nós precisamos. Aleluia.
Meus irmãos, nós acabamos de ler aqui. Se nós, mais uma vez, se a gente olha para a situação do mundo de hoje, existe um ataque do reino espiritual que está acontecendo. Para quê? Para nos desviar da verdade. E hoje eu quero falar de um homem que, por 100 anos, ele construiu uma arca. Por 100 anos. Aquele homem, ele foi persistente até o fim, porque ele teve uma palavra de Deus. 100 anos para nós é uma vida inteira. Não é? 100 anos para nós é uma vida inteira. Mas ele persistiu firme até o fim. E Deus foi fiel para com ele. Porque, embora nós estamos passando por todas essas situações, o inimigo, ele é especialista em tentar desviar o foco. O inimigo, Satanás, ele tem desviado o foco da igreja. Sabe? Por que é que o amor de tantas pessoas tem se esfriado? Porque a palavra falou que a maldade, ela tem aumentado. O pecado hoje, ele é algo natural. Hoje o mundo nos ensina que é normal você ser um homossexual. Que é normal hoje você ser uma pessoa má que preocupa só com você. As pessoas, elas já não são mais cristocêntricas, mas elas são centradas nelas mesmas. Elas só preocupam com elas mesmas. E ela não está preocupada com o seu próximo. Mas o Senhor, Ele nos chamou para fazer uma construção. Porque quando nós vemos Noé construindo a arca, ali ele estava trabalhando para o Senhor. E a nossa vida, nós já temos uma palavra: ide pregar o Evangelho. Mas a nossa vida, para que nós possamos realmente pregar o Evangelho, é ter ações que vão falar mais alto do que as nossas palavras. Você já viu que quando uma pessoa, quando existe um patrão, e o cara é top, todo mundo respeita ele. Por que é que ele tem o respeito das pessoas? Porque ele não só manda, mas ele também faz. Ele não só fala que tem que ser, mas ele vive em uma maneira aonde ele serve de inspiração para outras pessoas. Então agora eu quero pedir que colocasse na tela aí Gênesis capítulo 6. Vamos começar a falar, porque eu já pulei para o meio. Eu estou meio agitado hoje. Mas eu vou ler aqui, dos versículos do 1 até o 9. Olha o que a palavra do Senhor diz. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus, eu acredito que isso aqui eram os anjos caídos, não era, pastor? Os anjos caídos se chamavam filhos de Deus. A palavra está descrevendo eles como os filhos de Deus. Viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres. Aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Então aqui, quando nós lemos essa passagem de Noé, ele já tinha 600 anos de idade. Quando o Senhor chega até a ele e fala assim: você vai construir essa arca. Era 500 ou era 600? Eu acho que era 600 anos de idade que ele tinha. Era 500 ou 600. Eu só estou fora talvez por 100 anos. Mas Noé já era velho. Mas Deus, por ele ver o pecado se multiplicar na face da terra, ele reduz os anos de vida aqui. Eu acho que isso foi uma coisa boa, porque você já imagina se nós vivêssemos igual o povo da antiguidade, que viviam até 1000 anos de idade. Você tinha muito mais oportunidade de pecar. Mas agora o Senhor, ele reduz. Então nós já conseguimos, ver um pouquinho da misericórdia de Deus. Porque vamos falar sério, você viver 600 anos igual Noé já tinha quando o Senhor se aproxima dele. Então o Senhor, ele reduz os anos de vida das pessoas a partir daquele momento. E ele arredonda ele por ali aproximadamente 120 anos de idade. Vamos continuar lendo? Naquele tempo havia gigantes na terra, versículo 4. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram os filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Você repara que existe uma similaridade aqui do que Jesus fala,
que nós acabamos de ler em Mateus 24. Quando o Senhor fala, pela maldade aumentar tanto, o amor de muitos se esfriaria. Isso já é algo que vem lá de trás. Elas eram continuamente más nos seus caminhos. E quando nós lemos Romanos 1, versículo 20, fala assim que os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, assim como a sua divindade, que claramente se reconhecem através das coisas que Deus fez. Sendo então o ser humano o quê? Indesculpável disso. Coloca na tela, por favor, Gleber. Romanos 1. Pode colocar a partir do versículo 18. Eu quero ler o que diz antes também. 1 Romanos, versículo 18, até o versículo 22, eu creio, eu quero ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Então a maldade, o pecado, isso esconde a verdade de Deus, porque o nosso Deus não nos criou para viver uma vida desse jeito. Assim como no tempo de Noé, aquele povo, embora não eram todos que tinham acesso à presença de Deus, mas a injustiça, ela suprime a verdade. Vamos continuar lendo? Versículo 19, olha o que diz. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. E nós precisamos de entender uma coisa aqui. Naquele tempo, ainda não tinha o Espírito Santo de Deus, igual nós temos hoje. Aquele Espírito que habita dentro de nós, que testifica ainda mais forte. Porque aqui nós podemos ver, aquilo que se pode conhecer a respeito de Deus, está manifesto. E vocês vão entender melhor conforme nós formos lendo, porque Deus lhes manifestou, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Diga assim, desde a criação do mundo. Sabe, quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para os pássaros, para os animais, meus irmãos, é incrível. Deus, Ele está sendo manifesto por todos os lados. Por isso que quando Moisés chega até o povo e eles falam assim, quem que te enviou? Ele fala, eu sou, me enviou. Eu sou o que? Todas as coisas. Deus, Ele é tudo. E aqui a palavra está nos falando, que desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez, por isso os seres humanos são indesculpáveis, até aí. Então aqui nós podemos entender, através da palavra do Senhor, que Deus, Ele se manifestou entre nós. E nós podemos usar essas coisas para nos chegar à presença dEle também. Assim como o Espírito Santo de Deus, que hoje habita dentro de nós. Então Deus aqui, voltando para Gênesis 6, a respeito de Noé, Deus, Ele se ira, Ele vê que a maldade do ser humano estava aumentando demais, e Ele fala, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo, porque está aumentando demais. Desse jeito, os seres humanos vão se exterminar da face da terra. E então, quando nós continuamos lendo no versículo 6 de Gênesis 6, o Senhor, Ele ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. E se nós aprofundar um pouquinho mais no versículo 6, umas traduções mais antigas, ela vai nos dizer que Deus, Ele se arrependeu de ter criado o ser humano. Ele se arrepende. Por ver a maldade, é como se o Criador olhasse para a criação e Ele falasse, mas eu não criei ele para viver a vida desse jeito. Eu não criei o meu filho, eu não criei essa pessoa para viver uma vida de pecado, mas eu criei ela para ser tão abundante como a natureza é. Eu criei ela para ser muito mais do que ela está vivendo. Às vezes o Senhor, Ele olha para nós e Ele fala, meu Deus, se Ele soubesse aquilo que eu posso fazer na vida dele, se Ele soubesse o poder que Ele tem nas mãos dele, através do Espírito Santo que agora foi enviado e habita dentro dele, Ele não estaria vivendo a vida dele desse jeito. Então aqui o Senhor, Ele se arrepende. E o Senhor diz no versículo 7,
eu farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste ou arrependido por havê-los feito. Até aqui. Eu vou, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode deixar aberto em Gênesis capítulo 6. Então aqui o Senhor, ele fala, eu vou destruir toda a terra. Eu vou destruir tudo. E quando nós vamos à palavra do Senhor, em Romanos 6:23, ela diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, aquele povo, eles estavam caminhando para a morte, porque o salário, quando você trabalha, você ganha uma recompensa, não é verdade? Se você trabalha, chega no fim do mês, você vai receber, ou da semana, ou do dia que seja. Então, quando você trabalha para o pecado, você já está se autodestruindo. Então aqui o Senhor, ele está irado com toda a terra. Só que agora, trazendo para os dias de hoje, trazendo para agora, é algo muito semelhante. Porque aqui Deus, primeiramente, ele vai destruir a terra. E se nós continuarmos lendo em Gênesis 7, depois que o Senhor destrói toda a terra, ele fala, eu não vou fazer isso outra vez. Então nós vemos que chega Deus, ele tem um limite. Quem está entendendo o que eu estou falando? Existe um limite para o pecado, aonde Deus fala, agora basta. E aqui em Gênesis 6, o Senhor, ele olha para toda a terra e ele fala, agora basta. Eu vou destruir tudo. Porque, mais uma vez, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Só que existe um porém. Noé, ele encontra favor diante do Senhor, em meio àquela geração. No meio daquele povo, ainda havia um homem que buscava ao Senhor. Aqui no nosso meio, aqui nessa igreja, eu estou olhando para as pessoas que ainda temem ao Senhor. Eu estou falando de você. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que eu estou aqui hoje. Porque ainda existe um temor. Ainda existe um temor, ainda existe um amor, ainda existe uma expectativa em Deus. Você tem expectativas no Senhor? Ainda existe expectativa. E aqui no versículo 8, Noé diz que Noé, ele encontrou favor diante do Senhor. E no versículo 9 fala sobre as gerações de Noé. E fala que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus companheiros, contemporâneos, desculpa. Noé andava com Deus. Então aqui nós já vemos outra coisa, Noé, ele andava. Mas espera aí, será que Noé, será que ele era perfeito? Noé não era perfeito. Será que Noé, ele não tinha pecado? Como que Noé não teria pecado? Sendo que através de Adão e Eva o pecado entrou ao mundo. Noé também era falho, só que Noé andava com Deus. Mais uma vez, Noé andava com Deus. E você está andando com Deus? Como é que nós temos vivido nossos dias? Como é que nós temos vivido a nossa vida? Será que nós temos realmente caminhado com Deus? Será que a nossa vida tem sido um testemunho vivo para aqueles que estão assistindo? Se você lê a história de Noé, não fala que Noé pegou, subiu num alto monte, pegou um alto-falante assim, um microfone, uma caixa de som e começou a pregar, falando para o povo, ei, arrependam-se, venha até Deus e tal. E não, eu estou dizendo que talvez ele não pregou? Não estou dizendo isso também. Mas o que eu estou dizendo é que a vida de Noé, ela era diferenciada. O que eu estou dizendo para nós hoje é que a nossa vida, a maneira com que nós vivemos, vai falar muito mais alto do que palavras. Nós precisamos ser esse espelho para o mundo, sabe? Quando as pessoas olhar para nós, elas saber que ainda existe um Deus. Quando nós usarmos de misericórdia com as pessoas, quando mais ninguém está usando de misericórdia, as pessoas vão falar assim, existe um Deus. Ainda existe um Deus. Ainda há esperança. Ainda tem quem ame. Embora o amor de todas as pessoas estão frios, ainda existe aqueles que temem ao Senhor e que estão aqui
para fazer as suas maravilhas através de nós. Deus, Ele quer fazer grandes coisas. Então o Senhor, Ele dá uma direção para Noé sobre a construção da arca. Ele fala exatamente quais são as tábuas que ele deve usar para construir aquela arca. O Senhor direciona ele sobre os compartimentos. O Senhor ainda fala, você vai pegar os pares de animais, macho e fêmea. Os animais puros eram 7 pares, os impuros eram apenas 2, um macho e uma fêmea. E você vai fazer os compartimentos para essa arca. E dentro dessa arca será salvo você e a sua casa. Nós sabemos que Jesus está voltando. Nós sabemos que nós estamos no princípio das dores. Só que o Senhor está nos dizendo hoje: ei, você e a sua casa será salvo. Você crê nisso? Você e a sua casa, vocês não serão atingidos pela destruição que já está na terra. Porque o príncipe, ele já está na terra. O inimigo, ele já está ceifando as pessoas. Mas você e a sua casa, vocês não serão atingidos. Porém, existe uma construção que precisa ser feita. Você tem que obedecer o direcionamento do Senhor. Eu não estou trazendo peso, eu só estou falando o que é essa construção. É você decidir acordar, andar com Deus todos os dias da sua vida, fechando toda a brecha. Se o Senhor está falando para você usar madeira, não tente fazer de ferro. Se o Senhor está falando para você virar para a direita, não vá à esquerda. Mas existe um direcionamento. E Noé é uma das coisas que eu penso. Imagina aquele povo olhando Noé construir aquela arca por 100 anos. Mas você é besta, hein, velho? Que é isso, mano? Você está construindo uma arca em terra seca? E nunca tinha chovido. Eu não sei se naquela época tinha navio ainda, né, que andava sobre os mares, eu creio que sim. Mas ainda não tinha chovido. E ali está Noé construindo, pauzinho por pauzinho, pedaço por pedaço, dia após dia, persistindo. 100 anos, gente, é muito tempo. Mas ele foi fiel até o fim. E Jesus falou, igual nós lemos em Mateus 24, aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Você e a sua casa serão salvos se você permanecer fiel até o fim. Só que existe uma diferença muito grande entre o tempo de Noé e no tempo de hoje. Porque naquele tempo Deus, ele enviou instrução para Noé construir a arca. Mas nos dias de hoje o Senhor, ele envia o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Oh, meu Deus, isso é poderoso demais. Ali Deus, ele dá uma instrução para Noé: faça isso, 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 isso e aquilo, e construa algo físico. Hoje nós temos algo espiritual dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Então Deus, ele envia Jesus para nós. E hoje nós vamos entrar dentro dessa arca. Nós teremos proteção. No Senhor você tem proteção. No Senhor você não será atingido. No Senhor pode chover 40 dias e 40 noites, você pode ser levado até as nuvens, você não será atingido, meu irmão. Deus está contigo, mas é preciso construir, é preciso persistir. Os anos estão passando, talvez você olha ao seu derredor e você fala, mas não tem acontecido tanta coisa. Mas eu quero dizer, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Quando Deus manda Noé construir aquela arca, um dos detalhes que eu observei meditando nessa palavra é que Deus não fala, daqui a 100 anos eu vou mandar chuva. O Senhor, ele não descreveu o dia. Ele simplesmente falou, construa a arca. E meus amigos, não é diferente conosco. Às vezes o Senhor falou assim, você vai lá no Ministério Vida e ali você vai desenvolver o seu ministério. E aí passa o tempo e você fica inquieto. Mas Noé, ele não ficou inquieto. Ele persistiu. 100 anos. Ali, construído. E agora eu penso comigo, um ponto que inclusive o pastor Sérgio citou uma vez. 100 anos ele construiu aquela arca. E
a única família que foi salva foi a de Noé. Só que a palavra de Deus, ela fala que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E se o nosso Deus é imutável, ele nunca mudou. Então o mesmo Deus ali do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. Então, se alguém quisesse se arrepender, eles poderiam ter arrependido e Deus teria salvado a vida deles. Mas existe um fato muito interessante que acontece em João capítulo 12. Eu ainda ontem meditava nessa palavra também. E a palavra vai dizer que Deus, ele operou tantos sinais entre os fariseus. Ele operou infindáveis sinais, pastor. E ele operou. E ele operou. E a palavra vai nos falar assim que aqueles dentro das autoridades, mesmo Jesus operando os sinais, mesmo as obras que ele fazia sendo reais, sendo algo inexplicável, porque aquilo que Jesus fez são coisas que jamais ninguém tinha visto. E Jesus estava ali fazendo todos os dias ele fazia o mesmo milagre. Ele estava fazendo, por menor que fosse, ele estava fazendo. E Deus, ele continua fazendo milagres na nossa vida, ele continua fazendo. Eu quero te dizer isso. Deus, ele está trabalhando em nós. Só o fato de você estar aqui hoje mais uma vez é um milagre de Deus. Quantas vezes o inimigo tentou tirar você da presença? Quantas vezes Satanás tentou roubar os seus sonhos? Quantas vezes ele nos tenta desanimar? Mas nós não podemos ser igual àquelas autoridades, porque mesmo eles crendo em Jesus, a palavra vai nos dizer que eles não o confessavam. Por causa de quê? Porque eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Por que é que as pessoas não abandonam o pecado? É bom demais, é gostoso demais, meu Deus. Aonde que eu vou, tipo assim, dia de domingo eu vou acordar à tarde, já vou deixar a carne pronta, vou meter ela na churrasqueira e eu vou tomar minha cerveja. Se eu vou lá na igreja, lá cedo, tem que acordar cedo. Que nada. Você sabe o que a palavra fala? Você sabe por que eles não confessavam Jesus? Que é a mesma razão que muitas pessoas hoje não confessam Jesus, porque eles amaram mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Triste realidade. As pessoas amam mais ser vistas por homens do que ser vistas por Deus. Que não muda muito de por que os fariseus não creram em Jesus. Por que eles não creram em Jesus? Porque eles gostavam dos primeiros lugares, eles gostavam que as pessoas chamavam eles de mestre, eles gostavam de se assentar na cadeira de Moisés, como Jesus fala, até que Jesus fala, ouvem tudo que eles falam, porque eles sabem muito, mas o saber muito nunca vai trazer salvação para ninguém, porque eles falam e não fazem. Só que Noé não, ele persistiu firme até o fim. Ele foi até o fim. Ele permaneceu firme até o fim. E voltando ao foco, ninguém falou assim, Noé, ei, eu também creio em Deus. Peça pelo menos para que o Senhor tenha misericórdia de mim. Deus teria guardado. E nunca é tarde. Coloca na tela para mim Lucas 23, mano. Olha a graça de Deus. Nós precisamos de entender a graça de Deus. Ela é forte demais. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Então ele estava zombando de Jesus. Ele falou assim: se você realmente é o Cristo, você não fala que você é o Filho de Deus? Salva a si mesmo. Versículo 40. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? 41. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mais uma vez, Romanos 6:23. O que é o salário? O salário da morte, do pecado, é a morte. O salário do pecado é a morte.
Esse cara, ele vira e ele fala: ei, a nossa punição é justa. Olha a vida que nós temos vivido. E você quer uma hora mais intensa para você refletir naquilo que você tem vivido no momento que você está dando os seus últimos respiros? Esse homem, ele fala: ei, eu mereço isso. Romanos 3, 22, a palavra fala assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. Se nós falamos que nós não temos pecado, se nós dizemos que nós somos justos, se você falar que você é justo, você não está mentindo, mas não é por causa de você, é por causa do sangue de Jesus que te lava, que te justifica. Por causa disso você é justo, mas você carece da glória de Deus, porque você pecou. Ao entrar no mundo nós pecamos, mas este não fez mal nenhum. Então esse ladrão, ele olha, ele fala para aquele homem, ele fala: ei, eu mereço isso, a minha punição ela é justa. Mas esse homem aqui, ele não merece estar aqui. Eu não sei se talvez esse ladrão, ele havia visto Jesus operando os seus sinais, eu acredito que sim. Talvez em alguma, não estou dizendo que sim nem que não, mas talvez em algum momento ele viu Jesus e ali uma semente foi plantada no coração dele, com certeza. Então quando ele olha, ele fala: esse aqui, aquele que fez o cego ver, esse aqui que ressuscitou Lázaro, esse aqui que curava pessoas da lepra. Não. Continuando, mano, próximo versículo, por favor, Gleber. E acrescentou Jesus: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Ah, meu Deus. Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem muito pecou, muito amou. Quando ele fala para aquela mulher. E aqui, a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça de Deus. Então, voltando para Lucas 23, aquele homem, ele fala: Jesus, lembre-se de mim, Pai. Lembre-se de mim, Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino. E no versículo 43, Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem, eu não sei quantos minutos que durou aquilo, mas não foi mais do que um dia. Em um dia, Deus, ele muda a vida dele completamente. Em um dia, Deus dá uma palavra para Noé, e Noé, que andava com Deus, ele atendeu ao chamado de Deus, ele obedeceu. Ali em terra seca, aquele homem vai e constrói aquela arca, e ele vai até o fim. Até que chega a hora em que Deus fala: agora eu vou fazer chover 40 dias e 40 noites sobre a face da terra. E ele fala que ele abre as portas do abismo, e que ele abre as comportas do céu, e choveu. E choveu. Só que Noé e a sua casa, eles foram salvos. Eu quero te dizer, você é o instrumento que Deus está usando para alcançar toda a sua família. Eu quero te dizer, você é o instrumento que Deus está usando para alcançar as pessoas que estão ao redor de você. Porém, as suas ações, elas precisam falar mais alto do que palavras. Quando nós agimos em fé, quando nós andamos no Senhor, quando a nossa vida é um testemunho, não tem nada mais poderoso do que isso. E Deus, ele está falando para nós hoje. Deus está falando para mim, inclusive. Porque é muito fácil a gente desanimar. É muito fácil a gente perder o foco e falar assim: está demorando demais para acontecer isso, está demorando demais para acontecer aquilo. Só que lembra, peça por peça, você vai construir a sua vida no Senhor. Você vai vivendo os seus dias, você vai andando com Deus, como Noé andou. Você vai andando com o Senhor, você vai confiando. Mesmo não vendo, Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu não vou parar. Senhor Jesus, eu sei que a Tua graça me basta, mas eu não vou esperar até o último dia. Porque eu tenho coisas, eu tenho experiências para viver aqui agora contigo. Embora talvez eu estou no meio de talvez 3 pessoas, amanhã o Senhor vai me colocar no meio de mais pessoas, Deus. Nós precisamos persistir. E nós precisamos de ter uma vida construída na rocha.
Como Jesus fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu a sua casa na rocha. Transbordou os rios, a chuva caiu e o vento se deu com força contra aquela casa, mas ela não foi destruída, ela permaneceu de pé. Eu quero te dizer, você vai permanecer de pé. Embora pareça demorado, Deus, Ele está fazendo aquilo que Ele tem para fazer. Romanos 8, versículo 12 e 13, a palavra fala: se você viver segundo a carne, você certamente morrerá. Mas se pelo Espírito você mortifica os feitos do seu corpo, você certamente viverá. Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ei, você é um filho do Senhor hoje. Nós não podemos dar atenção às vozes exteriores. Como eu citei, as pessoas com certeza eles se casavam e se davam em casamento, e assim será nos últimos dias, diz o Senhor. Estejam atentos aos sinais dos tempos. Quando a figueira, quando os seus ramos se renovam e quando as folhas brotam, vocês saberão que está perto o dia. E meus amigos, o dia está perto. Eu queria pregar outra coisa, mas quando eu preparava essa palavra, o Espírito Santo falou assim: não, é isso mesmo que você vai pregar. É isso que a igreja precisa de ouvir. Que eles possam construir a casa na rocha. Eu sou a rocha. Não dê atenção às águas, não dê atenção ao vento. Eles precisam de lembrar que todas essas coisas vão tentar tirar do foco. Talvez como as vozes tentavam tirar Noé daquela construção, mas ele sabia. Você sabe que não foi difícil dele continuar aquela construção. Você quer saber de uma coisa? Não é difícil você continuar na presença de Deus. Você sabe por quê? Quando você anda com Ele, Ele te renova a cada dia. O Espírito Santo, Ele te renova, Ele nos renova a cada manhã. Eu quero te dizer uma coisa: todos os dias Ele tem algo novo para fazer. E embora Deus estava ali naquele momento, destruindo a face da terra, tudo que estava sobre a terra, Noé sabia que teria um amanhã. Imagina aquela loucura dele sendo elevado. Provavelmente ele via os pingos das águas sendo formadas. Eu não sei, é uma loucura, né? Porque eu gosto de viajar quando eu leio a Bíblia. Mas ele estava vendo aquilo acontecer de tão perto, gente. Mas ele sabia. Você sabe por que ele sabia? Quando você conhece ao Senhor, quando você anda com Deus, não existe nada que vai te abalar. Não tem aluguel que está chegando que vai te preocupar. Não tem comida que está faltando que você precisa de fazer uma compra. Não tem nada, meu irmão. Deus, Ele abre as portas. O Senhor, Ele é aquele que Ele formou a terra pelo poder da palavra. Ele não vai abrir uma porta para você. Essa pregação, ela é para todos nós. Eu sinto que Deus, Ele está nos direcionando numa questão bem simples, de continuar essa construção. Não pare, porque o Senhor Ele está dizendo: vai valer a pena. Não pare, continue, confia. Nós já sabemos que a fé, ela não é a certeza de coisa que nós vemos, mas ela é convicção de coisas que ainda vão acontecer. E Deus está nos dizendo essa manhã: pode confiar que eu estou fazendo. Só construa. Seja como aquele homem que ele lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de dia e de noite, sem que ele saiba como, mas a terra por si só, ela frutifica. Como Paulo fala, Paulo plantou e Apolo regou, mas o crescimento, ele vem de quem? Ele vem de Deus. Essa é a nossa construção no Senhor. Essa é a nossa construção. É a gente simplesmente não parar. Amém? Coloquem-se de pé nesse momento, fazendo favor. Eu quero muito orar por você, enquanto o Sérgio Filho louva a Deus aqui um pouco. E eu quero orar para você que talvez em meio caminho você dê uma desanimada.
Talvez você olhe para a sua situação agora, você está um pouquinho desanimado. Mas que hoje você possa falar como o apóstolo Paulo fala, e deixando as coisas que ficam para trás, eu olho para aquelas que estão diante de mim. Que você possa fazer isso. Deixa aquilo que ficou. Talvez você teve outras experiências em outros lugares e isso te travou e está impedindo de você viver o hoje, está impedindo você de viver o agora. Mas o Senhor está falando: ei, eu tenho algo novo para você, confia. O dilúvio está vindo, mas você e a sua casa, vocês não serão atingidos. A coisa vai ficar feia, a coisa já está feia, mas fique em paz, porque eu estou cuidando de você. Desde que você estiver dentro da arca, dentro de um lugar espiritual, você não será atingido. Você não será atingida. Senhor Jesus, eu quero colocar a tua igreja, Pai, e a minha vida também em tuas mãos, Pai. Essa palavra é para mim também. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, nos ajudar nessa construção, Pai. Ali, Pai, quando o Senhor falava com Noé, o Senhor deu a ele, Pai, direções específicas, Deus, medidas específicas, Senhor. E meu Deus, e nós sabemos que Tu és um Deus de detalhes. De detalhes, Pai. Se nós dermos um passo a falso, Pai, isso é possível, meu Deus, segurar a gente, Pai, de cumprir o nosso propósito, Deus. O Senhor é um Deus de detalhes. Não deixe a gente, Senhor, em nome de Jesus, fazer as coisas de qualquer jeito, Deus. A instrução nós já temos, Pai, que é a doce voz do Teu Espírito Santo dentro de nós, meu Deus. Que nós possamos dar atenção a ela, Pai. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, que Ele possa, Pai, ser a voz que ecoa mais alto dentro de mim, Pai. Mais alto dentro de nós, Deus. Fome de Ti que desespera. Jesus, fala com a Tua igreja, Deus. Senhor, abençoa, Pai, os meus irmãos. por um momento em Tua presença, por um instante no Teu amor, ver a luz da Tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que tenho que passar, o que tenho que esperar. Tenho fome de Ti, da Tua presença, da Tua fragrância, do Teu poder. Fome de Ti, que desespera por Tua glória, Senhor. Tenho fome de Ti, da Tua presença, da Tua fragrância, do Teu poder. Fome de Ti, que desespera por Tua glória, Senhor. Minha irmã, Suzana, o Senhor, Ele me fala algo a respeito de você. Eu não vou falar o que é, mas você tem pedido a Deus algo. É verdade? Eu sinto que você tem persistido nesse pedido que você tem feito para Deus.
Você sabe o que Deus manda te dizer? Você não acha que eu já tenho isso preparado para você? Eu tenho o melhor preparado para você, o Senhor diz. Não é algo que você vai precisar procurar, porque o Senhor manda te dizer: simplesmente entra na minha presença e adore, porque eu já tenho esse preparado para você. Você não precisa de correr atrás. Não corra atrás. Deus manda, não vá procurar, porque se você esperar em mim, você terá o melhor que eu tenho para você. Aleluia. Amém. Amém, meus amados, é isso? Que Deus abençoe. Aleluia. Graça e paz, igreja. Os irmãos estão bem? Amém. Vou perguntar de novo, os irmãos estão bem? Amém. Então tá bom. Essa palavra do Alex, ela é muito interessante, porque nossa geração, essa geração atual, ela não funciona mais por palavras, porque ela já foi convencida de algo que eles não são. Mas essa geração, ela só vai funcionar através de exemplos. Exemplo. E nós fomos chamados para fazer essa diferença. Nós somos chamados para ser esse exemplo. Se a pessoa lá de fora olha para você e não vê diferença em você, isso mostra que você é igual a ela. E a Bíblia fala que Noé achou graça perante o Senhor. E por que ele achou graça perante o Senhor? Porque Noé era diferente de todos que habitavam ali. Noé não era influenciado pelo que o mundo em volta dele fazia, mas ele influenciava as pessoas sendo diferente. E eu e você fomos chamados para isso, para ser diferentes. Nós fomos chamados para representar Cristo, refletir a bondade de Cristo, refletir o amor de Cristo, refletir a paciência de Cristo. Às vezes a gente pisa na bola, porque algumas pessoas passam do limite, né? Fica difícil ter paciência, mas mesmo assim, nós temos que ter paciência. E a Bíblia, ela é clara. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos do mundo. E a própria Bíblia fala: se nós nos tornamos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. E aí? Você tem achado graça perante o Senhor? Ele tem olhado para você e o que Ele tem visto em você? Quando Deus olha para você, Ele fala assim: olha, meu servo bom e fiel ali. Ou Ele olha para você e fala assim: ai, meu Deus. Que Cristo tem falado, tem visto em você? Raciocínio. Porque Noé vivia numa geração igual ou até pior que a nossa. Mas aquela geração não contaminou ele, porque ele sabia que ele pertencia a um Deus Todo-Poderoso. E essa é a minha pergunta para você. Se Deus vier agora, nesse exato momento, você vai achar graça perante Ele? Você vai achar graça? Ou, palavra difícil de falar, se Jesus voltar agora, você vai encontrar condenação. Porque é somente isso que nós podemos viver. Ou é graça, ou é condenação. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Não existe. Noé achou graça. Palavra boa. Boa. Passemos a viver como Noé.
passemos a ser exemplo. Trabalhemos 600, que seja 600 anos para construir a nossa arca. Mas faça, porque você pode até não construir uma arca por 120 anos. Você pode até não construir uma arca por 120 anos, mas você pode deixar um legado que vai passar por gerações. Gerações. Um legado que pode durar 150, 200, 300 anos. Temos homens que construíram a história e até hoje, aí já tem 200, 300 anos, que deixaram um legado. Não porque eles eram bons, mas porque eles decidiram ser diferentes e não se adaptar ao mundo. Essa é a realidade. O que você tem deixado? Uma herança ou um legado? Que são duas coisas totalmente diferentes. Herança acaba, legado permanece. Amém? Irmãos, vamos passar para nossas missões. Vamos passar rapidinho o vídeo, porque as crianças na África estão multiplicando, a coisa está crescendo lá. Agora o pastor Alberto, ele tem semanalmente, eu acho que é semanalmente, uma reunião com as crianças. Todo sábado eles se reúnem, brincam, dão comida, a coisa está boa lá com as crianças. E quando as crianças vêm para Cristo, os pais vêm também. Então, ele tá com um ministério muito forte de crianças lá. E quem está sustentando lá somos nós. É essa igreja. Por causa da fidelidade e a generosidade de vocês, que essa obra na África tem fluído, tem crescido. Amém? Solta o vídeo para mim, Gleb, por favor. Olha a quantidade de crianças. Sinal de oração. Papai do céu. Papai do céu. Obrigado. Obrigado. Nessa moça. Nessa moça. Abençoe. E a de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, é a sua oferta que tem mantido esse ministério funcionando lá. Se vocês não fizerem, nós não teremos como alcançar essas famílias lá. Então nós temos ajudado as crianças e ainda mais as famílias, porque nós ainda continuamos comprando os sacos de farinha. Então esse aí foi 2 final de semana, para que vocês vejam que foi 2 pratos diferentes. O primeiro foi macarrão com ovo, o outro foi a farinha com peixe. Então, nós somos responsáveis por isso. Então, abra seu coração, faça uma oferta para que nós possamos continuar. Amém? E se vocês prestaram atenção, a maioria dessas crianças estão usando roupas que nós compramos com o que nós fizemos ano passado. E esse ano nós vamos fazer de novo, só que nós vamos fazer de maneira diferente. Amém? Então, você tem a oportunidade de ofertar, pode ser através de cash, pode ser através do que for, cartão, Vemo, como você quiser, você pode fazer a oferta, só seja específico dizendo missões. Porque se você não escrever missões, eu não sei para onde é que vai o dinheiro. Amém?
Aleluia. My God is still the miracle worker. Every word he speaks is proof. I won't bow down to the shadows. I won't tremble at the fight. I lift the sword of scripture and watch darkness run and hide. So I talk to my mountain. I tell it who my God is. Amém. Irmãos, vamos passar para os anúncios rapidinhos, para a gente encerrar. Coloca os anúncios para mim, Glória, por favor. Nossa célula, toda quarta-feira. Essa quarta-feira é o último estudo sobre autoridade e obediência. Na próxima semana, nós estaremos dando início a um novo estudo, onde nós vamos estar falando do Espírito Santo e dos dons do Espírito. Então, nós estaremos falando da pessoa do Espírito Santo e nós estaremos nos aprofundando sobre os dons. Cada dom específico que a Bíblia fala, nós estaremos falando deles. Mas primeiro nós vamos conhecer quem é o Espírito Santo. Não essa quarta, na próxima quarta-feira. Nosso culto, todo domingo às 10h30. Nossa oração via Google toda segunda-feira, 7h30. Nossa oração aqui todo domingo às 10 horas da manhã. Então, conto com os irmãos chegar mais cedo para orar, para que nós possamos já atrair a presença do Senhor cedo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o pastor Luiz Prestes já está começando uma nova classe, dia 16 de maio. O curso dele é um curso de teologia reconhecido nos Estados Unidos por várias faculdades. Agora ele está no processo também pelo reconhecimento do MEC lá no Brasil. O Brasil ele é muito mais complicado para tudo. O Brasil ele complica tudo. Então, é uma vez por mês a classe dele. Classe horária começa... tem um horário ali? Cadê? São total 16 matérias. Isso, onde você viu, Ana? Na parte A? Isso, então sempre no horário... Ah, tá bom, lá em cima. Das 10 a 1. Então são 16 matérias. Dá um total de 16 meses total. Então é uma matéria... Ele vem todo, acho que é todo primeiro, não sei, agora começa dia 16 de maio, é a primeira classe que ele vem, uma vez por mês, e aí você paga $25 da matrícula, que é uma vez só, e é $125 mensuais. Então você tem essa carga horária que é exigido aqui nos Estados Unidos, para que você possa se graduar em teologia. Então, nós estamos precisando, ele está precisando, na realidade, de 5 pessoas, para completar, uma vez por mês, no sábado. Então, você vai e estuda. Então, você tem o curso médio, o básico, o médio, e depois o bacharel. Então, a turma, ele está formando uma turma agora, no começo do mês de maio, ele está formando a primeira turma aqui na Califórnia. É lá em Daly City, na igreja do pastor John. Uma vez por mês. Das 10 a 1. No sábado. Isso. Daí, um mês, no caso, vai ser $150, daí o segundo mês... É 125. São 2 semestres, 2 meses só. Não, são 16 meses. É um curso teológico, que é reconhecido aqui nos Estados Unidos. Recebe diploma, recebe tudo. Então, ele só está tentando agora fazer o reconhecimento lá no Brasil. Então, ele pediu para comunicar isso para os irmãos, quem tiver interesse, para me deixar saber o mais rápido possível, porque eu tenho até o começo do mês, agora, dia 10, para passar os nomes para as pessoas, para ele.
Então, se você quer aprender da Bíblia, quer conhecer mais, agora é o momento. Amém? Então, me procure e me deixe saber. Então, a nossa célula, que nós estamos encerrando esse estudo quarta-feira e dando início a um novo estudo a partir da próxima semana. Amém? É só isso? Hoje nós temos nossa galinhada, que é para arrecadar fundos para o Ministério Infantil. Então, $10 a galinhada. Então, acabou aqui, vai lá para trás para comer, se você quiser comer aqui, amém? Se você quiser levar para casa, tem a marmita também, amém? Coloque-se de pé para a gente encerrar. Aleluia. Quem participou da vigília? Tava bom, né? Tava bom, foi bom. Ontem nós também tivemos ali com o pastor Pedro, à noite também estava muito boa. Tinha muito pastor ali ontem. Eu falei assim, pastor Pedro, eu vou, mas com uma condição. Ele, qual? Eu tenho que ser o primeiro a pregar, porque se eu fosse depois eu não dou conta mais. Aí ele deu a oportunidade para eu ser o primeiro. E foi muito bom ali ontem também. Oremos. Papai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos aqui reunidos mais uma vez para cultuar a Tua presença. Quero te agradecer, Senhor, por esse culto, por essa palavra maravilhosa, Senhor, pelo louvor, Senhor, que nós tivemos aqui. Peço, Senhor, que o Senhor cubra a Tua igreja, Senhor, com a Tua proteção essa semana, livrando a Tua igreja, Senhor Jesus, do mal, livrando, Senhor Jesus, o Teu povo, Senhor, de tudo que Satanás possa querer fazer contra a vida deles, ó Pai. Leva cada um em paz, no santo nome de Jesus. E que todos digam, amém. Antes de encerrar, eu quero chamar o Gleber aqui na frente. Porque amanhã ele faz 21 anos. 21 aninhos. 21 aninhos. Para quem não sabe, o Gleber é o irmão mais velho da casa. Você acha que eu tinha esquecido, né? Fisicamente, provavelmente mais velho mesmo. Eu em cima do palco, ele é da minha altura, basicamente, olha. É o resto que sobrou, né? Vamos orar aqui por ele, então? Amém. Levante sua mão em direção ao Gleber. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o Gleber na Tua presença, Senhor. Pedimos, Senhor, que amanhã, esse novo ano que se inicia na vida dele, Senhor, seja um ano de novas oportunidades, um ano, Senhor, de crescimento espiritual, um ano de crescimento, Senhor Jesus, da sua empresa, da sua casa, da sua família, Pai, no nome de Jesus. Nós, ó Pai, como igreja, Ministério Vida, Senhor, nós abençoamos a vida do Gleber, nós cobrimos a vida dele, Senhor, agora, profeticamente, Senhor, com a Tua prosperidade. E nós, ó Pai, pedimos, Senhor, que esse ano, amanhã, no dia 27 de abril, Senhor, ele tenha um novo direcionamento, Senhor, para onde ele deve caminhar, o que ele deve fazer e como ele deve fazer, Senhor. Que abra, Senhor, a partir de agora, portas, Senhor, aonde ele não imaginava que ia se abrir. Que novas portas, Senhor, venham surgir, Senhor, para que ele possa entrar, Senhor, e ele possa testemunhar dos feitos que o Senhor tem feito na vida dele. Nós abençoamos, Senhor, a vida do Gleber e pedimos, Senhor, que ele seja guardado debaixo, Senhor, das Tuas asas, no santo nome de Jesus. E todos dizem amém. Irmãos, estamos encerrados. Tem a galinhada lá atrás. Leve para casa, abençoe o ministério infantil em nome de Jesus. Amém.